Salve, salve, galera! Professor Milton na área, mais uma aula aí do canal Milton Silva Filosofando, né? É nossa primeira aula aí do ano de 2023, onde nós vamos trabalhar aí o caderno do aluno do primeiro ano, no primeiro bimestre, das páginas 101 a 103, né? Nós vamos discutir aqui questões importantes a respeito da origem da filosofia, sua definição e uma historinha aí a respeito do grande filósofo Sócrates e a apologia de Sócrates. Então, aqui os temas que nós vamos discutir, beleza? Então, vamos lá. Bom, aqui o material utilizado, ok? O livro Fundamentos da Filosofia, do professor Gilberto Cotrim, nas páginas 19 e 223. Eu tirei aí deste livro para poder realizar a aula. Bom, aqui também o caderno do aluno, currículo em ação, tá? Das páginas 101 a 103, são temas aí que nós vamos trabalhar na sala de aula. Bom, aqui as situações de aprendizagem, né? O tema da aula, as narrativas e as linguagens da área das ciências humanas e sociais, e a compreensão das diferentes ideias e os eventos e processos ao longo da história, ok? Os fatos que ocorrem vão sendo modificados por uma série de influências que ocorrem na sociedade. Em cada época histórica, cada evento, cada fato vai determinar ali o período, ok? Então, a história humana, ela é diversificada, ela vem aí ocorrendo de acordo com as influências que elas vão fazer influenciar, né, ou vão fazer ocorrer as mudanças aí na sociedade. Nós temos aqui a situação problema, ok? Como meus desejos podem ser compartilhados com a questão da cidadania, as competências que nós vamos trabalhar, as habilidades, tá? A questão aqui do tempo e do espaço e os objetos de conhecimento que vai tratar aí da origem da filosofia, dos períodos históricos da filosofia e também aí das áreas da filosofia. Então, nessa primeira situação de aprendizagem, nós vamos trabalhar aí todos esses temas. Bom, o que é filosofia, né? É uma pergunta aí, principalmente para vocês, alunos do primeiro ano, que deve aí preocupar a vida de vocês. Muitos de vocês já devem ter ouvido aí visões muito negativas da filosofia, tipo, todo professor de filosofia é maconheiro, todo professor de filosofia é louco, todo professor de filosofia não respeita as tradições e os valores, tá? Então, aí você vai ter aí alguns contextos que foram construídos historicamente e que nos colocam numa situação aí de inimigos dos bons costumes. Mas vocês vão perceber ao longo do ano que não é nada disso. Se você ouviu falar, né, qual contexto foi? Será que foi um contexto positivo ou será que foi um contexto negativo em relação à definição da palavra filosofia? Quando você pega uma palavra, tá, por exemplo, como verdade, justiça, lealdade, amor, democracia, ditadura, o que essas palavras significam, ok? A filosofia vai mostrar para vocês que todas essas palavras têm aí um significado, que essas palavras elas têm aí uma importância grande para as nossas vidas, tá? Então, outra questão aqui, o que é uma atitude filosófica? O que é agir filosoficamente? Será que a partir do momento que nós aceitamos tudo como verdades eternas, tudo como bem estabelecidos ou verdades reveladas, será que isso vai fazer nós termos uma atitude filosófica independente? Tá? Existe relação entre espaço, sociedade, natureza, trabalho, tempo, ok? Caras, claro que existe. Tá? Quando a gente fala em relações sociais, as relações sociais elas acontecem pura e simplesmente pelo conjunto da condição material oferecida por nós. Tá?
O que você considera o que definiria uma pessoa que fala bem? Será que as pessoas que falam bem, elas buscam necessariamente sempre a verdade? Será que ela quer sempre o seu bem? Ou será que com o seu bom discurso ela pretende aí tirar vantagem em relação a nós? Tá? Nós vamos ver aí hoje um cara que falava muito bem, um sujeito que tinha o dom da palavra. Esse sujeito é Sócrates de Atenas, tá? Que vai viver no século V a.C. e é considerado o pai da moral. Velho, ninguém trocava ideia como Sócrates, ninguém conseguia convencer ninguém como Sócrates. Sócrates vai ter aí uns caras que vão ser seus inimigos, uns manos que vão tentar atravessar o rolê dele, mas Sócrates vai mostrar quem manda na parada. E a gente vai ver aí, tá, ao longo das aulas. Bom, quando a gente fala em filosofia, apesar de Sócrates ser aí o grande filósofo, o grande pai da filosofia, tá? Mas nós temos que entender que a palavra filosofia foi usada inicialmente pela primeira vez aí por este cara aqui que vocês adoram nas aulas de matemática, que é o Pitágoras e seu famoso teorema de Pitágoras, ok? Então, o Pitágoras ali, que viveu entre o século VI e o século V a.C., tá? Pitágoras ali viveu bastante, viveu 80 anos, como vocês podem perceber, e quando ele é interrogado ali pelo rei Leonte, ou príncipe Leonte, ele vai responder que a sua sabedoria provém pelo fato de ele ser um filósofo, que é aquele cara que ama o saber. Então a palavra filosofia, tá? Vem de duas palavrinhas aí, filo, que é saber, filo que é amor, e Sofia, que é saber. Então, o filósofo é aquele que ama e que deseja o saber. E agora nós vamos ver aqui um texto, tá? Um pequeno texto, aqui, um pequeno trecho de um texto que tem o título de Apologia de Sócrates, que é a defesa de Sócrates, escrito por Platão, ok? O Sócrates vai ser um cara que vivia debatendo nas ruas de Atenas, que vivia dialogando nas ruas de Atenas, porque ele acreditava ter recebido uma missão. E a sua missão era encontrar o homem mais sábio de Atenas. O oráculo de Delfos havia revelado a Sócrates que ele era o mais sábio. E quando Sócrates pergunta para ele por que ele era o mais sábio, o oráculo vai dizer: porque você verdadeiramente reconhece a tua ignorância. O Sócrates ficava andando pelas ruas de Atenas, persuadindo, conversando com as pessoas, trocando ideias com as pessoas, mostrando que elas cometiam uma coisa errada, que ficou conhecida como ironia socrática, que é você afirmar conhecer aquilo que verdadeiramente não conhece. Então, Sócrates, por meio de suas interrogações, de seus questionamentos, mostravam que os indivíduos não sabiam, não conheciam aquilo que afirmava saber. Ao interrogar essas grandes figuras, ou as figuras de Atenas, tá? Não só os poderosos, mas outras pessoas, mas isso incomodou muito aos poderosos de Atenas, que Sócrates meio que os ridicularizava, mostravam que eles não sabiam aquilo que afirmavam saber, ou seja, Sócrates perguntava para eles: quem é você na fila do pão, mano? Então, se você afirma algo e não sabe verdadeiramente aquilo que você afirma saber, você é uma pessoa que precisa aprender. Tá? Então, Sócrates vai mostrar que o verdadeiro sábio reconhece a sua ignorância. Então, aqui um pequeno mapa mental, tá? Sobre Sócrates, as coisas que ele defendia, e o seu grande opositor aqui, que foram os sofistas. Tá? Os sofistas foram os primeiros professores particulares da história, e Sócrates os criticava porque eles cobravam para ensinar o conhecimento. Então, Sócrates acreditava que o conhecimento não deve ser vendido. O Sócrates vai fazer aqui uma coisa chamada maiêutica, tá? Que é o parto das ideias, ou seja, você dar luz às suas próprias ideias. Ele tira isso da profissão da sua mãe, que era uma parteira que dava luz à vida, e ele queria dar luz às ideias. Como eu falei para vocês,
Sócrates é o pai da filosofia clássica. Ele afirmava que nada sabia. Essa frase aqui é muito comum vocês responderem em minhas provas e vão responder: só sei que nada sei. E o Sócrates vai dizer: quanto mais eu aprendo, mais eu percebo quanto eu não sei. Então, o conhecimento para Sócrates vai ser adquirido a partir do momento que você reconhecer a sua ignorância, tá? Ele vai utilizar aí da maiêutica, ele vai utilizar aí da ironia socrática para que esse conhecimento seja conquistado, tá? Então, o Sócrates aí vai mostrar para nós que o conhecimento é fundamental para o desenvolvimento humano. Aqui uma obra famosa, tá? Que se chama A Morte de Sócrates. Sócrates sofreu uma condenação por fazer essas interrogações nas ruas de Atenas. Ele sofre uma condenação de uma acusação, tá? Melhor dizendo, uma acusação de corromper os jovens e de negar os deuses de Atenas ao fazer essas interrogações. Ele é levado a julgamento com mais de 70 anos de idade, e nesse julgamento ele vai fazer ali a sua defesa no livro que Platão escreveu, Apologia de Sócrates, e aí o Sócrates vai fazer sua defesa e é oferecido a ele a questão dele se arrepender do que fazia. Então, os juízes ali dizem a ele: se ele parar de fazer o que fazia e reconhecer o seu erro, ele seria perdoado. Sócrates vai dizer em Apau Juvenal: porque se eu fizer isso, eu vou afirmar que estou errado e eu não estava fazendo nada de errado. Sócrates, então, é levado aí a tomar um veneno, esta taça aqui chamada cicuta. Aqui estão os seus discípulos o acompanhando, todos chorando, né, a morte do seu mestre. E quando ele bebe o veneno aqui, Sócrates vai dizer: bem, é chegada a hora de partirdes, da partida, eu para a morte, vós para a vida. Quem irá para um lugar melhor, não sabemos, só a divindade. Estas foram aí as últimas palavras do filósofo Sócrates. Aqui está uma tirinha que a gente vai ver no caderno do aluno, que a filosofia é a essência de todas as coisas, tá? Então você vai ter aqui um diálogo entre Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo da história, tá? É considerado o primeiro filósofo da história, porque ele é um filósofo pré-socrático. Esses pré-socráticos queriam romper com a questão mitológica e ele vai querer dar uma resposta racional sobre a origem do mundo. Então ele vai ser o primeiro cara que vai dar uma resposta racional sobre a origem do mundo, desvinculando ela aí dos mitos, ok? E aí você vai ter um hippie aí muito loucão, muito da hora, dizendo que a essência de tudo é o amor, né? Então a filosofia vai começar aí a partir desta discussão. A essência da filosofia é o que nós chamamos de dialética, né? Que vai ser desenvolvida aí ao longo da história da filosofia. A dialética seria a troca de ideias. Eu tenho uma tese, uma antítese, e aí, dentro dessas discussões entre coisas diferentes, nós criamos uma síntese que seria uma nova teoria. No caderno do aluno também, eu vou colocar aí para vocês depois a música do Caetano Veloso, que vai falar aí sobre a Mora Filosofia. Vocês vão fazer uma comparação entre o texto Apologia de Sócrates, a tirinha e a música, e relacionar aí o que elas são, que a gente vai ver aí nos próximos slides. Então, vocês vão fazer a realização aí da leitura dos três textos e vão responder o que, né? Existe relação entre eles? O que eles tratam, né? Que narrativas e linguagens você identifica? Quais foram as formas, tá? Eu quero colocar aqui, que foram expressas para definir o que é filosofia. E que ideia filosófica cada texto expressa. Então, vocês vão ver aí, tá? As discussões que foram apresentadas na música, no texto e na charge. Bom, e as questões aqui interdisciplinares, que vai ser uma discussão aí que nós vamos trabalhar juntos com as aulas de história, ok? Então, nós vamos aí analisar o que? Qual a tipologia da fonte histórica,
por qual sociedade foi produzido e quem é o seu autor. Então, em que época foi escrita, que sociedade foi escrita esse texto, né? E quem é o autor, quem o escreveu, qual é a intenção, qual a linguagem está sendo utilizada por essa sociedade, se é uma fonte ou se é um documento, e o que a fonte revela sobre o pensamento filosófico da sociedade. Okay? Então, essas questões aí são questões importantes para que vocês possam fazer uma reflexão filosófica a respeito do tema. Então, desde já, galera, peço a vocês que acompanhem o canal, que ele vai ser importante aí para nós podermos levarmos a filosofia para além das salas de aulas. Como vocês perceberam, é um canal e eu passo a vocês aí que façam inscrição, deixem um comentário, deixem comentários, coloquem suas dúvidas aí, que à medida do possível a gente vai respondendo. Um abraço a todos vocês.